Agora estamos ao vivo, gente. Boa tarde para vocês, gente. Daqui a pouco o Fininho, vou estar entrevistando ele. Até parece que eu que vou ser entrevistada, tô ficando nervosa aqui. Vocês podem mandar suas perguntas. E claro que ele vai estar respondendo na medida do possível, né? Eu fiz esse convite para ele. Nem sabia também que ele ia aceitar, né? Fininho é uma pessoa assim, né? Que assim, a gente admira muito como pessoa, como baterista, uma pessoa muito gente boa. Simples. Isso que é importante, gente, a simplicidade. A simplicidade, né, da pessoa. Né? Porque a gente não é nada. Né? Se Deus não for na nossa vida, a gente não é nada. Então vamos esperar. Olha quem tá ali! Tudo bem, meu amiguinho? Ah, você é meu cantor. Você aparece lá para fazer uma visita pra gente, poxa. Que Deus abençoe você também, sua vida, tá? Sua caminhada. Isso aí, vou fazer uma live agora com o Fininho, esperando só ele entrar. Daqui a pouco ele tá aí. Tudo bem. É isso aí. Tá arrebentando a boca do balão lá no Devaneios, hein? Cantando a beça. É isso aí. Deus levanta. O Fininho tá aí. Deus levanta as pessoas, né? Ele abate, né? E levanta as pessoas. E você foi uma dessas pessoas que Deus ele exaltou. Nato. E agora? Como é que eu faço aqui? É só você. Ele mandou aí. Só que... Como é que eu faço pra chamar ele? De nada, meu amigo. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Esse Fininho tá aqui já. Mas ele enviou já pra entrar? Fininho, você tá conseguindo me assistir? Você acho que tem que enviar um convite, né, pra eu te aceitar aqui. Ele entrou já, Nato. Era só ele enviar o convite. Envia um convite pra eu poder te aceitar. Participar da live. Pra você participar da live, né? Gente, ó, o Fininho tá aí na área, hein? Fininho tá aí. Tô nem conseguindo nem acenar pra ele aqui. Envia um convite pra eu aceitar você, Fininho. Acho que é aqui, ó. Calma aí. Convidar, acho que acertei. Aqui. Convidar Fininho. Não, eu quero convidar ele. Aê, agora foi. Achei você. Tudo Tudo bem? bom, velho? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ó, eu tô nervosa, tá? Ah, que é Tô um isso. pouquinho Tá nervosa. conseguindo? Você tá conseguindo me Tá... ouvir direitinho? Tô ouvindo bem. Você tá ouvindo bem aí? Tô te ouvindo porque eu tô sem fone. Ah, maravilha. Eu tô ouvindo Porque bem, toda tô vez que ouvindo eu bem. coloco o fone. Isso, toda vez que eu coloco o fone, eu acabo derrubando tudo. Eita. Não, É, então vamos assim vai mesmo, tudo fininho. certo. Tá, olha, quero te agradecer, tá? Te agradecer, assim, por você ter aceitado o meu convite. Eu, assim, nem acreditei. Falei, nossa, o Fininho aceitou fazer uma live comigo. Aí meu esposo falou assim, ó, vê se é ele mesmo, hein? Vê se é verdade, hein? Fala com ele, manda uma mensagem para ele, gravar um áudio para ver se é ele mesmo. Eu falei, não, é ele sim. Então, assim, eu quero te agradecer, sabe? Assim, eu vi a sua live, você fez uma live no Instagram, e foi lá que eu entrei e falei assim, vou criar coragem, vou pedir o Fininho para fazer uma live comigo, mas eu não sei se ele vai aceitar. Porque, assim, tá de frente com uma pessoa, né, que é muito conhecida, um cara que todo mundo admira. Eu também te admiro muito, seu trabalho, eu vejo muitos seus vídeos lá no YouTube. Então, assim,
eu sou sua fã, entendeu? Eu sou muito sua fã, te admiro muito o seu trabalho. Então, assim, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite. Ô, que é isso, Léo. Obrigado. Eu que agradeço aí. Obrigado pelas palavras e é isso aí. Vamos que vamos. Muito Né? obrigado mesmo, de verdade. Que Deus, assim, te abençoe, sabe? Assim, eu acho você uma pessoa muito simples, assim, muito humilde, né? Na verdade, Deus se agrada de pessoas humildes, né? Por você ser uma pessoa tão conhecida e eu falei, poxa, realizei meu sonho de fazer uma live com o Fininho. Mas é isso aí, Né? também. E, e esse é um lance engraçado que você falou mesmo. Eu tenho uns cursos aqui, né? Que eu vendo os cursos online. E aí, direto, as pessoas falam assim, é, eu até queria comprar o curso, mas eu sei que não é o fininho mesmo. Obrigado. E a pessoa não compra porque ela acha que é mentira, que é eu que estou falando mesmo, entendeu? E aí a pessoa É, às vezes fica na dúvida, mas é eu mesmo, não tem essa não. Eu acho que, né, isso aí já vem de berço. Meu pai, eu aprendi isso com meu pai. Ele é uma pessoa muito simples, né? Você vê meu pai assim, é um grande exemplo para mim, né? Então, isso já vem de berço, minha mãe também. Então é um lance assim que eu já cresci dessa forma, né? E a gente, por mais que Deus às vezes coloca você num lugar com pessoas grandes, né? Que no caso tem nome, mas a gente não é melhor do que ninguém, somos todos iguais, né? Então eu parto desse princípio aí, né? E é uma honra servir a todo mundo, e a palavra de Deus diz isso, né? Que aquele que quer ser o maior tem que servir a todo mundo, tem que ser o menor, né? Então, graças a Deus, agradeço a Deus por ter nascido, né, nesse berço já e isso daí aprender com os meus pais, né? Esse lance da simplicidade é um lance muito, muito bom, né? se todas as pessoas pensassem assim igual você, eu acho que seria muito bom. Porque eu vejo muitas pessoas, assim, depois que, sei lá, ganha fama, assim, né? Entre aspas, as pessoas pisam no outro, você até faz um comentário, as pessoas não te respondem. Então, assim, eu fico, assim, triste por um lado e no outro eu fico alegre por saber, né? Que existem pessoas assim igual você, né? Tava vendo, inclusive, eu tava vendo o Eli Soares fazendo uma entrevista com você lá no YouTube, até engraçado. Te fazendo algumas perguntas e depois ele mesmo falava de você, que você é super pai, é uma pessoa crente mesmo, ou seja, servo de Deus. Então, eu achei muito legal a parte do ele falando isso. Não sei se você lembra, né? Dessa entrevista Sim, que ele fez lá no YouTube. Então, eu estava vendo com sim, meu esposo, falei assim, nossa, é muito bom. Ou seja, a pessoa vê isso de você, a pessoa mesmo reconhecer isso, é muito bom. Entendeu? Então, assim, eu fico feliz, filhinho, de verdade, pela sua vida. Entendeu? Assim, fica até emocionada, né? Porque é difícil. Eu falei, poxa, será que ele vai aceitar? Ainda fiquei meio assim, porque as pessoas, assim, você tem muito fãs. Aí eu vejo os comentários no seu vídeo, ó, oh, Fininho, sou seu fã, ó, manda um abraço para mim, não sei o que. As pessoas ficam doidas quando vê você assim tocando. Então, assim, é muito gratificante, sabe? Para mim, essa live também vai servir para muitas pessoas que de repente estão assistindo a gente agora e para ver que realmente é você, tá, gente? Ó, é o Fininho mesmo, tá? Que tá vendendo curso, né? Porque o é pessoal eu acha que é mesmo. entendeu? Muito obrigada, Amém, né? Fininho. Muito obrigada de verdade. Então, vamos Amém. às perguntas. Eu fiz, assim, algumas perguntas simples. A primeira pergunta, Fininho, conta, assim, um pouquinho da sua história. Quem é o Fininho? Onde você, assim, congrega, assim, atualmente? Você toca lá? Conta, assim, um pouquinho da sua história pra gente. Então, na verdade, eu comecei tocando com 7 anos de idade na igreja, né? Eu sou da igreja quadrangular, eu já nasci na igreja quadrangular. Sim. E toquei, fui líder de músico, né, durante um tempo. E esse período dos 7 anos que eu comecei a tocar na igreja até os 16, mais ou menos, foi o período que eu tocava na igreja só. Só que, assim, a galera não me conhecia, nada. Eu era um músico que tocava na igreja lá, né? Como, né, a maioria das pessoas, assim. Sempre amei tocar bateria. E aí, a partir dos 16 para os 17 anos, né, eu comecei a tocar profissionalmente. Hoje eu vou fazer 38 esse ano aqui, então já tem um tempinho, né, que a gente está aí nessa luta. Hoje eu não toco na minha igreja, porque recentemente eu estava contratando. Na verdade, eu já passei por várias igrejas. Eu sou da igreja quadrangular, mas aqui em São Paulo tem um lance que as igrejas contratam os músicos, né? Então, eu já fui contratado da Igreja da Graça,
Depois eu fui contratado pela Plenitude de Cristo. Aí depois eu toquei numa igreja presbiteriana. Uhum. Depois eu toquei numa igreja Assembleia. E por último agora, a igreja que eu fiquei mais um tempinho foi o Renascer, a igreja Renascer. Eu fiquei por 4 anos lá. A minha igreja é a igreja quadrangular, porém, às vezes pinta esse lance assim, por exemplo, ô Fininho, tal, tem uma igreja aqui que está contratando, precisando de batera. Então, como a gente vive de música, né? Meu pastor super entende, toda vez que eu vou fazer algum trabalho assim, eu falo para ele, ó, pastor, tal igreja me chamou, ele sabe, né? Meu pastor me conhece desde quando eu nasci, né? Então, ele sabe, ele não, vai na bênção lá, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí, recentemente eu saí, tem mais ou menos uns 6, 7 meses que eu saí da Renascer, e aí eu tô congregando na minha igreja. Eu não tô tocando lá, na verdade eu tô um step lá, né? Como assim um step? Quando tem uma menina que toca lá, quando ela não vai, aí eles, ô Fininho, dá pra você fazer aí, né? A menina não vai, a Larissa, o nome dela, a Larissa não vai, dá pra você tocar, e aí eu vou lá com o maior prazer. Mas como eu tô sempre na correria, né? Tocando aqui, tocando ali, viajando, e agora tá começando a voltar as coisas aos poucos, workshops, então não dá para mim assumir um compromisso de estar na escala, né? Direto, assim. Então por isso que eu não tô tocando fixo lá na minha igreja. Eu tô mesmo só tampando buraco. Quando a menina não vai, eu toco lá, entendeu? E aí, né, eu sempre pinto esses lances assim de tocar com outras bandas, de fazer workshop, aí tem os meus lances das aulas também, né? E às vezes pinta uma igreja. Esses dias mesmo pintou uma igreja pra mim aqui, os caras, o pastor tá contratando um batera lá, tal. E aí, Legal. né? Às vezes acontece esse lance assim. Por isso, por esse motivo que eu não tô tocando na minha igreja, né? Mas Entendi. eu amo estar na minha igreja e às vezes, e esse é um lance assim que é muito legal, né? Às vezes eu prefiro estar no banco, porque, né, parece que é diferente. Parece que você consegue, quando você está tocando ali, tem a preocupação de tocar, a preocupação, né, que você. Então, não que você não consiga Uhum. expressar o seu louvor, né? Você consegue expressar o seu louvor. Só que quando você está no banco, eu sinto que é uma maneira diferente. Parece que você recebe de uma outra forma, né? Então, às vezes, eu até prefiro estar no banco ali mesmo e, e tá tranquilo. É verdade. É verdade. Você fala assim, no lance de você, às vezes, você prefere estar no banco do que tocando, porque parece que você fica, sei lá, eu acho que você, assim, fica mais ligado com Deus, você sente mais alguma coisa. Não que porque você está tocando você não sente, não é isso. Porque nós que somos músicos, a gente fica preocupado de estar olhando para o outro, qual louvor, essas coisas assim. No meu caso é Sim. isso. Às vezes eu prefiro estar no meu cantinho e deixar outras pessoas tocarem, porque eu fico mais assim, entre aspas, né? Eu fico só no meu cantinho, ligadinha. É nesse sentido que você está falando? Sim, nesse sentido. Nesse sentido, Entendi. né? Porque a gente às vezes precisa também, né? Porque às vezes você está num lugar e você está só. Não, é igual eu falei, não que você não esteja ministrando, mas você está se dando também, só se dando. E às vezes você precisa parar um pouco e receber né? Receber um lance mais direcionado. Então é assim que eu sinto. Então, a maioria das vezes eu até prefiro, por exemplo, às vezes eu vou num lugar. Aí eu chego, o Fininho tá aí e tal, mas às vezes eu quero ficar, eu queria ir ali só pra cultuar, só pra assistir mesmo, né? E às vezes a galera, não, mano, toca aí, toca aí. Às vezes a galera acha que é até bala, né? Pô, o cara não quer tocar, porque às vezes a galera pensa, só porque não, a gente não é profissional, não tem nada disso. É que às vezes você, né, você tá mais focado em outra coisa mesmo. Mas seria isso. Então, por você ser um grande assim, baterista, né? Quando você chega lá na sua igreja, as pessoas não ficam, tipo, meio receio de tocar, não, ele toca muito e tal, não fica, não tem essa coisa, esse lance lá, não? Não, não tem porque a galera aqui é muito acostumada comigo já, né? Já todo mundo já me conhece, então as pessoas não ficam nessa assim, né? O Fininho tá aí. É lógico que às vezes acontece de assim, ei, como tá o louvor? Tá bom? Falou, tá bom, tá legal. Ó, só a guitarra está um pouquinho baixa, tem que pedir pra aumentar lá depois. Às vezes a galera pede um feedback, mas na maioria das vezes não. É tranquilo porque já virou uma convivência, né? Eu conheço já todo mundo, então não tem esse lance não. Eu pelo menos não sinto, né? E se Uhum. caso isso acontece da parte deles,
eles não demonstram. Então eu acho que isso daí não existe, não. E isso é Ah, bom, graças né? a Deus. Ah, graças a Deus, né? Porque se de repente eu estou numa igreja e um fininho entra lá, eu acho que eu vou ficar cheio de vergonha. Ai. Então, Teve uma vez que a gente, uma vez, só não te cortando, teve uma vez que aconteceu isso. A gente tava no Rio, né? E aí a gente tava tocando com o Eli. E aí era um dia que a gente tava fazendo umas sequências de eventos, né? E aí teve, eu acho que se eu não me engano, era um domingo à noite. E aí o Eli pegou e falou assim: Meu, a gente tá todo mundo tranquilo aqui, vamos sair aí, vamos entrar numa igreja? Todo mundo, imagina, o Eli e a banda. Aí a gente viu uma igreja aberta assim, né? Aí a gente entrou tranquilo, aí todo mundo começou a olhar pra trás, aí daqui a pouco os caras, mano, o Eli tá aí com a banda completa, não acredita. Aí os caras foram, aí chamaram a gente teve que tocar, foi muito legal, mas esse lance é um lance bacana, assim, né? De você chegar num lugar e as pessoas, né, reconhecer, pô, isso é muito legal, muito gratificante mesmo. mas é verdade. Mas que dá que as pernas ficam um pouquinho bamba, fica, né? No caso, as pessoas que tocam, você de repente chegar num lugar, se os bateristas ficam. Ah, porque você, poxa, você toca muito, Fininho. Que Deus te abençoe seu trabalho e continue te abençoando grandemente. Amém, velho, Assim, obrigado. a sua trajetória musical, você falou, né? Que você, assim, congregou na igreja, no caso, a Renascer Praise, é onde você foi baterista deles? Renascer Praise, Isso, você fala, como é que eu sou foi? da igreja quadrangular, né? Eu Hum, trabalhei na igreja Renascer durante 4 anos. Trabalhei em outras igrejas também, igual eu te falei, aqui em São Paulo existe muito isso, né? A galera contrata os músicos. Então, por exemplo, ó, Fininho, tá precisando de um batera aqui, por exemplo, na igreja mundial. sim. Aí falam pra você, ó, o salário é tanto, o dia é tanto, aí vai do seu critério aceitar ou não. É um trabalho, né? Então, eu sempre fui da igreja quadrangular. Eu nasci na igreja quadrangular, sou da igreja quadrangular. Porém, já trabalhei em várias igrejas e o meu último trabalho fixo foi com o Renascer. Eu toquei lá, fiquei lá durante 4 anos, né? Gravei 2 DVDs e gravei metade do projeto novo, que é o 21, e saí tem mais ou menos uns 6, 7 meses por aí. Entendi, legal. As pessoas estão comentando aqui, Fininho, ó. Fininho, top da galáxia aí, os pessoal tudo comentando. Você tá aparecendo para você os comentários? Tá mais ou menos. Aparece, mas já some aqui. Tá apagado. Para mim, assim, para eu ler, não tô conseguindo, porque tá um pouquinho apagado, eu não sei o nome das pessoas, mas tem pessoas aí fazendo comentário, algumas coisas, algumas perguntas, só que não dá para eu enxergar direito. Ah, bacana. É. Então, aí no caso, assim, uma dúvida que eu tenho, quando você tocou no Renascer Praise, você falou que ficou 4 anos, eu vi a sua entrevista, foram 4 anos, né, lá? Sim, Foram 4 anos, né? foram No quatro caso, anos. assim, isso, no caso, para você tocar lá, eles te convidam, igual você acabou de falar, como que se faz? Às vezes as pessoas têm dúvida, né? Tipo assim, como que eu faço para tocar tipo assim, Renascer Praise é muito conhecido. Aí as pessoas perguntam, como que eu faço para ser baterista de uma igreja famosa, ou cantor, alguma coisa? Como que você, assim, pode falar sobre isso? Já que você foi baterista do Renascer Praise, no caso, isso aconteceu como? Sim, um lance muito importante é você ter amigos, né? Conhecer as pessoas. Então, eu conheço várias pessoas. Então, às vezes, por exemplo, você comenta com um cara assim, ó, meu, tô tranquilo de trabalho, precisar alguma coisa aí de um batera aí. Aí os caras mesmo está disponível. Então, isso é muito importante. Você conhecer as pessoas, né? Ter esse lance de relacionamento e você também divulgar isso para as pessoas, porque, por exemplo, às vezes as pessoas têm na cabeça delas assim, por exemplo, no meu caso, né? Muita gente fala isso, pô, Fininho, cara, eu ia te chamar, mas eu sei que você é muito corrido. Pintou um lance aqui, mas o cachê era pouco, eu sei que o seu cachê é muito alto. E às vezes você está em casa tranquilo e às vezes o cachê não é tão ruim assim, dá para você ir fazer. Então as pessoas precisam saber que você está disponível, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu sempre conheci os caras, conheço os caras lá, sempre, a gente se barrava nos eventos, tocamos em até alguns eventos juntos, né? E Sim. aí me chamaram para gravar o DVD do Praise 20, Renascer 20.
Só que só me chamaram para gravar, não me chamaram para entrar. Gravou o DVD, quando lançou, passou um pouco o tempo, aí me chamaram para entrar. Ah, você não tá afim de tocar com a gente? Aí, igual eu te falei, né? Ah, os dias é tal, o salário é tal, tudo assim e tal. E aí, para mim, foi uma boa, né? Na época, eu tava tocando, mas não tava assim com muito compromisso. Então, eu entrei, né? Então, exatamente é assim que acontece. Na maioria das vezes, né? Os caras, eles te chamam, né? E aí, Fininho, ó, pintou um trabalho aqui, você tá afim de fazer? Tal, opa, tô afim de fazer. Ah, esse trabalho não dá para fazer, meu. Né? Então é assim que rola. Então, para quem quer, no caso, viver de música, tocar em algum lugar, o mais importante, na minha opinião, né, são duas coisas. É esse lance de você fazer esse network, né, que é você conhecer a galera. Tá preparado, logicamente, né? Que isso é um lance muito importante. Às vezes a galera te chama para fazer um trabalho, né? E aí, se você não tiver preparado, né? Às vezes é melhor não chegar à oportunidade do que chegar e você não estar preparado, né? Então, você tem que estar preparado, esse lance do network e a galera saber, né, que você está disponível. Então, foi assim que aconteceu comigo. E aí fiquei, nas outras bandas também foram assim, né? Nos lugares que eu toquei, foram sempre assim. Ah, Fininho, pô, você tá afim de tocar com a gente? Aí você, ah, legal, mano, como que é? Tá aberta a proposta, ó, tem um lance aqui que vai pintar, você tá afim de fazer? Opa, demorou, vambora. Foi assim que eu toquei com várias bandas, né? Dos artistas gospel aí, bicho, eu toquei. Raiz Coral também, né? Você tocou na Raiz Coral, né? Foi isso? Sim. Raiz Coral, Groove Soul, Coral Quemuel, toquei, vixe, muita gente, Marquinhos Gomes, cheguei a tocar com a Cassiane uma vez também, Eixe lá, Daniela e Cristina, muita gente. Toquei com Foi bastante gente. gente. Banda Ágape, né? Na verdade, eu comecei com o Coral Maranata, né? E aí depois foi passando e tal. E aí fui conhecendo a galera e fui tocando com o pessoal. Uhum. E assim, uma coisa interessante que eu estava vendo você estava fazendo uma entrevista com é Grover Sando, é Grover Sando, lá Robert no Sun, YouTube. né? Sim. Isso, aí você falou sobre esse Groove Soul, que você Groove tirou as Soul. músicas, né? Você tirou todas as músicas, você estava preparado, né? Assim, a importância de você estar preparado. Você disse, né, que o baterista acho que tinha faltado, acho que era o China, né? O China. Era o Sim, China. isso mesmo. Isso mesmo. Aí você tirou todas as músicas, aí o baterista faltou e você acabou que foi lá fazer o trabalho do baterista. Eu vi essa Sim, live, essa entrevista que você deu. Isso aí foi legal, né? Foi sim. experiência, né? Na verdade foi aí que eu comecei foi o start para mim começar a viver de música mesmo, né? Porque até então eu só tocava na minha igreja. E aí, como na época o Groove Soul era uma banda que estava muito em evidência, assim, muito conhecida, né? E aí no dia eu fui assistir eles tocar, porque eu era muito fã, sou até hoje, né? Sou muito grato ao Valdeci, a galera do Groove Soul. E aí chegou lá, eu sabia que o baterista era um japonês. Aí eu vi a galera entrando e não vi nenhum japonês entrando. Falei, "Oxe, será que o batera não veio, meu?" Aí eu já cheguei do lado lá e perguntei pro Valdeci, que é o líder, né? Ô, o baterista de vocês não vai vir, não? Aí ele, não, por quê? Você é baterista aqui da igreja? Eu falei, não sou baterista daqui, mas eu toco também. Aí, você sabe as músicas do Groove? Sei. É lógico que na hora acredito que ele não acreditou, né? Porque é um molequinho, Evidente. bem magrinho. E aí ele falou, beleza, a gente vai montar o som aqui, ó. Se rolar, a gente vai passar o som. Se rolar, você faz com a gente. Inacreditável, né? Uma coisa dessa. Só Deus mesmo pra fazer isso. E aí, quando sentei na batera lá, eu sabia tocar todas as músicas, né? E aí eles ficaram doidos lá, pô, beijaram minha mão. Mano, foi Deus que mandou você aqui, porque o China não pôde, mandou um cara, o cara também não pôde. E aí, como eu comecei a tocar com eles em alguns eventos, e no Coral Maranata, na época, eram eventos muito grandes, né? Que eram cheios de gente. Aí a galera, mano, quem é esse batera aí e tal? Aí o cara, como eu era muito magrinho, a galera me apelidou de Fininho. Ah, é o Fininho, Fininho, Fininho. Aí pegou. Aí a galera começou a me chamar. Ô, Fininho, você não quer tocar com a gente? Eu quero, lógico, né? E na época, um lance que é legal de pontuar aqui, esses lugares que eu tocava, eu não ganhava para tocar, era tudo de graça e às vezes eu não tinha nem dinheiro da condução.
Para mim chegar no centro de São Paulo, da onde eu morava, de Ferraz de Vasconcelos, eu gastava mais ou menos umas 2 horas. Às vezes descia a pé, com as coisas na mão. Então é um lance, né, que é importante de falar, porque às vezes a galera vê a gente assim, e acha que você já começou já tocando com banda grande, já com patrocínio, mas não é, nem prata eu tinha na época e nem dinheiro de condução, né? Então, e aí eu persisti, fui pra cima, né? Deus me dando forças e aí foi pintando os trabalhos, né? Cada vez mais trabalhos grandes, coisas legais, né? Uhum. Mas é isso. E hoje está onde está, né? Ou seja, você perseverou e Deus, ele com certeza, Deus, ele exalta, né? As pessoas, né? Por isso que eu falo que às vezes é importante a simplicidade da pessoa. É muito importante a simplicidade, a pessoa ser simples, né? Então é por isso que você está onde você está, entendeu? E uma pergunta aqui: você já fez algum trabalho no meio secular, Felipe? Já fiz bastante. Na verdade, eu comecei no meio secular, né? Um amigo meu fazia alguns shows, né? Alguns eventos com as amigas deles. Não era nada profissional assim, eram as amigas que ele tinha. E aí locavam um lugar grande, vou fazer um show. E aí chamava as amigas dela, a família ali. Eu comecei assim, aí ele me chamou para tocar. Eu conheci ele por intermédio da banda Ágape, né? Que foi o Sandro Soares, Sandrão. E aí ele começou a me chamar para fazer as coisas, né? E aí eu comecei a tocar. E aí, em seguida, eu entrei numa banda, um trabalho dele chamado Karaokê Clube, que a gente que tocava karaokê, era um lance bem legal, assim. A gente tocava em um bar lá, e aí, tipo, a galera ia lá, só ia a galera famosa, né? Eu lembro na época, Sandy Júnior, aquele Genequini, só os atores mesmo da Globo, os caras iam lá, e aí eles cantavam e a gente acompanhava eles, né? E aí eu fiquei mais ou menos trabalhando nesse lance aí mais ou menos uns 2 anos e pouco, né? Aí depois entrei na Vanessa Jackson, toquei um tempão com ela, toquei com o Rick Valen também, toquei com o Dexter, até gravei um DVD do Dexter que chama. Foi um DVD de comemoração, até nesse DVD foi muito legal, porque eu tive a oportunidade, né, de tocar lá, vários caras participaram, Mano Brown, Paula Lima, Péricles, né? Vários cantores. Aí tive a Uhum. oportunidade de trabalhar com ele e alguns outros trabalhos. Trabalhei em banda de baile também, né? Durante um bom tempo. Então, na verdade, a quantidade, né, de trabalhos é igual, assim, o tanto de pessoas que eu toquei, tanto no gospel como no secular, né? No secular, às vezes a gente não divulga tanto, né? Não por nada assim, mas às vezes você tá na correria, e tal. Por exemplo, agora recentemente mesmo eu tô tocando com uns amigos meus, uma banda secular. Na verdade, são 3 bandas, né? E eu tô fazendo lá em um resort, então eu já trabalhei bastante assim no secular também, gravei algumas coisas, programa de televisão, né? Já toquei em um programa do Datena, que era um lance da caixa de música, na Globo também, no Altas Horas, com o próprio Dexter, né? Então, sempre Uhum. quando pinta assim, se é um trabalho, é aquilo que eu falei, se é um trabalho legal, a gente, né, vai para cima. Entendi. Assim, no caso, o seu pastor, assim, ele tem a visão em relação ao músico que toca, no caso, músico evangélico, né, que toca no meio secular. Porque tem muita gente que critica, a verdade é essa. As pessoas, elas, assim, gostam de espiritualizar as coisas, né? Achar que porque a gente é evangélico e a gente só tem que tocar dentro da igreja, que fala que é a música do mundo, né? O pessoal fala assim, é a música do mundo. Aí Sim. começa a misturar as coisas. E o seu pastor, ele aceita numa boa, ele critica ou não, ele apoia, ou Não, em meu pastor é relação. tranquilo. Em relação Tranquilo? a isso, ele é tranquilo. Esses dias mesmo eu falei pra ele que eu tava nesse trabalho aí, ele, que bênção, glória a Deus, né? É porque eu acho assim, esse lance do secular, às vezes você vai trabalhar em uma banda gospel, que às vezes uma banda secular é bem melhor do que a gospel em questão de comportamento, em questão né, de honestidade, em questão de humanidade mesmo, né? Às vezes a galera confunde esse lance. Então,
É um lance que eu tenho isso muito claro na minha mente, né? A música, para mim, é lógico, é um ministério, como eu falei, mas também é um trabalho. Eu sustento minha família hoje com a música, né? Então, isso tá bem claro na minha mente, assim. Mas ele é tranquilo, meu pastor sabe, né, que eu toco nesses lances, assim. E um negócio legal, ele sempre fala, né? Ó, pô, Deus te abençoe lá, vai com Deus, Deus te guarde. E é isso aí. A gente sabe entrar e sair de qualquer lugar, né? Você chega, faz o seu trabalho bem feito, pega seu dinheirinho ali, paga suas contas e tá tudo certo. É isso aí. Porque o mais importante, assim, que eu acho, é a gente manter a essência, né? A gente não pode perder a essência, né? Porque teve uma vez eu estava assistindo, acho que foi entrevista com o Cacau. É Cacau que toca guitarra? Sim, É sim, Cacau. Então, ele estava falando ó, sobre isso, né? Que tem pessoas que não têm a estrutura para tocar lá fora, né? Então, se a pessoa sim, não tem estrutura, é melhor a pessoa não ir. Porque às vezes, né, a sim. pessoa não sabe diferenciar assim, é dividir as coisas, né? E realmente é uma verdade. Se a pessoa não tiver essa mente, essa mentalidade, ela acaba se envolvendo com coisas que não devem, né? Sim, com certeza. Esse lance da pessoa se envolver é o que eu sempre falo. Eu conheço vários amigos, né, que tocam no secular, que são evangélicos, e os caras são, assim, super de Deus, né? São caras que realmente têm a fé firmada em Deus. E eu conheço vários amigos também que começou a tocar na noite, estava na igreja e saiu, né? Então, são os dois extremos, né? Você tem que saber isso daí, qual é o seu limite, né? Até onde eu posso ir? Esse trabalho vai ser bênção para mim? Não, isso aqui não tá legal, tá indo contra, né? A minha fé tá indo contra aquilo que eu acredito. Não, então beleza. Então para mim não dá, valeu, obrigado. Agora, se é um trabalho saudável que você vai lá, meu, né? E é o que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus manda você ser luz no mundo e sal da terra, né? A galera não entende esse lance, né? Quando diz luz do mundo, é aonde você for. As pessoas têm que Uhum. ver Jesus. A sua vida cristã, ela começa quando você sai de dentro da igreja, né? Eu conheço muita gente que é assim, o cara saiu da igreja, ele vira outra pessoa, né? Ele entrou na igreja, ele é tipo como se ele colocasse uma máscara, né? Então, a Uhum. vida da gente tem que ser isso. Você tem que ser o que você é diante de Deus, mais ainda quando você está nesses lugares, que aí as pessoas vão ver, pô, esse cara tem alguma coisa diferente. Já aconteceu, né, de eu estar tocando, cara, ó, mano, ora pelo meu pai, que meu pai não tá legal. E a galera realmente chega e fala, caramba, mano, você. Às vezes numa coisa simples assim, né? Chega alguém e te oferece alguma coisa, ou em uma conversa ali. A galera, pô, tem alguma coisa diferente aí, né? Então é esse o lance. Não precisa você chegar num lugar e falar assim, por exemplo, o cara chega para você e fala assim, ô mano, você quer dar um tapinha aí? Aí você, Deus me livre, misericórdia, eu sou crente. Não, não Não precisa precisa. ninguém saber. Só o jeito de você, né, se comportar, as pessoas vão saber, né, que tem alguma coisa diferente. Não, meu irmão, obrigado, tal. E aí as pessoas vão ver que às vezes você não precisa daquilo, né? Enfim, é o seu jeito de viver, né? Que vai testificar isso, né? Que vai mostrar para as pessoas. Não pode ser um lance forçado. Então, eu entendi isso já desde cedo, né? Então, por isso que eu sempre toquei nesses trabalhos e isso nunca me prejudicou e nunca me influenciou em nada. Pelo contrário, igual eu falei, teve alguns trabalhos no secular que eu toquei que foram muito melhor, assim, muito melhor do que trabalho no gospel que eu fiz, né? E esse é um lance louco, assim. Inacreditável. Às vezes não dá nem para acreditar, né? Mas fazer o quê? Mas você já foi criticado, Fininho, por alguém? Ou, sei Ah, lá, por sim. você ser criticado? Sim, com certeza, com certeza. Esses dias mesmo eu postei tocando uma música, acho que uma música do Cidade Negra, eu acho. Ixi, o cara colocou um texto lá embaixo. A galera sempre, né? A galera sempre fala isso e tal. É que, na verdade, é o que eu sempre falo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, piorou a gente. Então você tem que estar firme no seu propósito, né? Naquilo que você acredita, você está bem com Deus, você tá, vem um trabalho para você, que igual eu te falei, é um trabalho que vai ser bênção. Eu não me importo muito assim com o que as pessoas falam, não, né? Nesse lance, em relação a isso, porque
Só quem sabe, né, onde o calo aperta é você mesmo, né? Eu não posso falar uma coisa para você, sendo que eu não tô no seu lugar, né? Uhum. Então, assim, eu procuro respeitar todo mundo, respeito a opinião de todo mundo. Por exemplo, às vezes o cara vai lá, eu posto um lance, o cara vai lá, tal, desce a boca. Aí já vê um monte de gente embaixo, pum, sabe o que eu faço? Eu vou e apago o comentário para não ter discussão, porque na verdade o meu intuito não é discutir com ninguém, né? Uhum. Porque eu não vou, o cara que tem isso na cabeça dele, eu não vou conseguir convencer esse cara, né? Por mais que eu fale ou faça. Então, acho que cada um, né, tem sua linha de raciocínio, né? E igual eu falei, um cara, por exemplo, um cara que às vezes não vive de música, né? O cara que não tem esse equilíbrio, o cara nunca vai saber o que é isso, né? Ele sempre vai associar. E aí, às vezes, o cara é um cara, ó, como que é louco esse lance, né? E às vezes você vê, às vezes o cara trabalha em um lugar onde por exemplo, o cara trabalha no mercado lá, aí ele chegou atrasado, aí chega um patrão dele e fala assim, ó, vai chegar um cara aí, o cara vai ligar, fala que eu não tô. Aí o cara pega no telefone, ó, ele falou, ele não tá, o cara mente, né? Faz um monte É. de coisa errada e às vezes é aquilo lá, ele não enxerga o argueiro que está no olho dele e ele quer tirar, às vezes, um que está no olho da pessoa, né? Ele fica enxergando isso. E às vezes é um lance, Deus tem os propósitos, né? Às vezes Deus te coloca num lugar, você não entende, né? Às vezes, para testemunhar, para salvar uma pessoa, para de repente ali você ser um instrumento de Deus naquele lugar, né? Então a gente não sabe o que acontece. O lance é igual eu falei, você ter na sua vida diária com Deus, estando em comunhão com Deus, o próprio Deus abre as portas para você e as coisas vão acontecendo, né? E tem É. muitos trabalhos no secular, eu repito isso, tem muitos trabalhos no secular que são 1000 vezes melhor do que você trabalhar num trabalho evangélico, Sim. entre aspas, que a galera se diz evangélico, né? Fini, é isso. Eu acho que a gente tem que brilhar, né, no mundo. Igual você falou, a Bíblia fala, né? A gente tem que ser a luz do mundo, né? O sal da terra. Então, para você brilhar dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver brilhar lá fora, né? Igual você falou, ali você está num monte de, assim, meio de pessoas que não são pessoas evangélicas e a gente como é que posso dizer? As pessoas elas acabam te olhando, né? Poxa, aquele ali é crente. Igual você falou, não precisa você dizer. No caso, o seu comportamento, a pessoa vai falar, poxa, ele é diferente. Já aconteceu Sim. isso comigo, entendeu? Já E, aconteceu isso comigo, e entendeu? esse lance aí de opiniões, né? Esse lance é um lance que é infinito, isso aí não tem jeito. Sempre vai ter a galera que vai falar que não e sempre vai ter a galera que vai falar que sim, né? É igual a galera que gosta do Bolsonaro e a galera que gosta do Lula, né? É a mesma coisa, mesma coisa. É. Mas eu acho assim, você falou, né, que seu pastor ele te apoia e ele entende, então não importa a conversa alheia, o que as pessoas pensam, o importante é você estar bem com Deus, com a sua família e com o pastor. E Deus em primeiro lugar, eu acho que isso que importa, né? Sim, com Não é isso? certeza. Com Então, certeza. aí eu estava também vendo você falar sobre os vídeos, né, que você posta lá e sempre tem um lá que dá um sinal negativo lá nos seus vídeos. Isso aí são Sim. pessoas invejosas. Estava vendo ele estava falando, são pessoas invejosas. O que você diz sobre essas pessoas? Que às vezes a gente posta, já aconteceu comigo, tá? Eu fiz uma introdução da Fernanda Brum, acho que é Feliz de Vez. Foi Feliz de Vez? Não. Amo o Senhor, tem uma introdução no começo da bateria e o cara colocou lá. Não é essa a introdução. Aí o outro colocou lá. Eu não falei nada, o cara colocou, é essa a introdução sim. Então eles ficam brigando entre si, sabe? No comentário, então eu não falo nada. Então, assim, é difícil a pessoa te elogiar, botar um comentário, ó, vai nessa, é isso mesmo, senão no caminho certo é muito difícil, as pessoas estão mais ali para te criticar. O que você me diz sobre isso? Então, esse lance de crítica é engraçado, né? Tem um cara que me segue, ele me segue ainda, eu acho que me segue, né? No YouTube, por exemplo, eu posto vídeo de 1 minuto. Aí tá lá, liberado. Dá tipo 10 segundos, ele já vai dar o negativo, né? Tipo assim, você vê que o cara te segue, essa é uma doença mesmo, né? O cara ele não gosta de você, ele te segue só pra dar negativo, né? Isso é normal. Mas por exemplo, é o que eu sempre falo, se é uma crítica construtiva, né?
É, ó, às vezes o cara posta dando um toque, ó, tá não sei o que, isso, beleza, você analisa, realmente, pô, realmente é isso aqui, ô, obrigado, valeu, meu mano, valeu mesmo. E aí você muda aquilo, né? É. Agora, se o cara manda um lance pra você, por exemplo, às vezes, a maioria desses caras que fazem isso, às vezes você entra no perfil do cara, o cara nem toca, meu. E quando É. toca, toca muito mal, porque o cara que toca bem mesmo, ele não faz isso. Entendeu? O cara que ele É. toca bem mesmo, o cara né, que tem uma sã consciência, todo mundo tem uma opinião da outra pessoa. Por exemplo, você vê um vídeo meu tocando, você vai falar, pô, legal, isso aí, pô, legal, o Fininho toca pra caramba. Às vezes eu vou postar um vídeo e eu falo, esse vídeo, não gostei não. Meu, mas essas coisas você guarda pra você, não precisa você ir lá no perfil do cara, porcaria isso aí, não sei o quê. Não precisa se fazer isso, entendeu? Todo mundo tem opinião. Esses dias até eu tava fazendo a caixinha de pergunta, o cara perguntou, o que que você acha de tal batera tocando, não sei o quê. Cara, é, todo mundo, eu repito isso, tem uma opinião sobre a outra pessoa, só que tem coisas que não precisa você expor, você falar, entendeu? Guarda pra você. Então eu vejo Uhum. isso muito, assim, por exemplo, às vezes você tá lá, você tá lutando, né? Você vai lá, faz um vídeo, é, por exemplo, de aulas, eu dou aula online. Aí você vai, paga o tráfego, meu, tá ali, né, batalhando para vender o curso, para pagar suas contas. Aí vai um cara lá embaixo e pá, te arrebenta. Essas porcaria aí, essas frases aí, não sei o quê. Aí fala um monte. Meu, você vê a cabeça do cara, né? Aí, essas pessoas aí, né, eu não dou nem atenção. Tipo assim, se o cara vai lá e coloca um comentário sem me desrespeitar, fala, Fininho, pô, não sei o quê. Mano, Uhum. ó, tá legal, mas pode melhorar isso, legal. Agora, se o cara faz um comentário me desrespeitando, tá errado isso aí, tá não sei o quê, não sei o quê, eu vou e apago, né? Pra mim é a mesma coisa de nada. Então, essas coisas pra mim não, né? Você perguntou qual é a minha opinião, né? Uhum. Em relação a isso, minha opinião é zero. Isso daí não me atinge em nada, porque eu sei qual é o meu propósito. Se você já imaginou, você recebe, que nem você postou um vídeo lá, aí você recebe um comentário negativo. Aí você fica o dia inteiro, caramba, o cara falou isso, falou isso. O cara teve o poder de mudar, né, a sua Exatamente. visão sobre aquilo, né, e te entristeceu. Não, o cara nem me conhece, pô, ele não sabe o que que eu tô fazendo, ele não sabe qual é a sua correria no dia a dia. O cara, ele foi lá na internet, internet é terra de ninguém, cada um fala o que quer, né? Você Uhum. vê às vezes, ó, olha só que louco esse lance. Às vezes eu posto no meu Instagram dica, dando dica de graça pra galera, ó, estuda isso aqui, faz isso aqui, os caras vão lá e falam mal. Caramba, você tá passando um negócio, né, com uma boa intenção. Pô, isso aqui eu acho que é legal eu postar pra galera que me ajudou, um exercício de coordenação, por exemplo. Eu postei um exercício esses dias aí. A galera vai lá e fala mal. Ah, legal, mas o som da bateria ficou baixo. Ah, mas não sei o Uhum. quê. Pelo amor de Deus, mano, para de reclamar, né? Agradece as coisas que você tem. Às vezes você recebe uma dica, às vezes eu tô num lugar, alguém fala alguma coisa pra mim que aquilo me acrescentou de alguma forma, né? Eu agradeço aquilo, pego aquilo pra mim, mas as pessoas não, elas vão no negativo. Ah, o bumbo tá estourando, às vezes o bumbo tá legal, o celular do cara que é um lixo, entendeu? Todo mundo tá elogiando e aí o cara, não tô ouvindo, tá errado isso aí, não sei o quê. Ah, não, só faz isso daí. Ah, isso aí, odeio gospel shops. Ah, tá sujo. Meu, pelo amor de Deus. Tem gente que você pode fazer o que for para a pessoa. A pessoa é ingrata, entendeu? Ela vai sempre reclamar. Então, essas pessoas aí, ó, não têm o poder de me atingir, né? Eu vou lá, apago o comentário e tá tudo certo. E são pessoas que não crescem. Não adianta que essas pessoas não crescem. Não adianta, filhinha, elas não crescem. De jeito Entendeu? nenhum. Assim, não crescem, não. Elas são pessoas invejosas e a Bíblia fala sobre isso, né? Pessoas invejosas que têm inveja do outro. Então, assim, uma pergunta sobre. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto, sabe, de gospel shop, eu curto muito as suas frases que você faz e tal. Mas, assim, hoje o pessoal tem colocado isso assim, muito assim para dentro das igrejas, né?
Eu vejo muitos vídeos no YouTube, pessoal fazendo muitas viradas nos hinos e tal, aquela coisa assim toda, acaba assim bagunçando um pouco, né? O que que você diz sobre isso? Eu gosto dos gospel shopping, tá? Eu acho que tem que ter um momento, né? Que você vai fazer uma Sim, apresentação, mas dentro da igreja hoje a galera tudo agora é gospel shopping nos hinos. Mal canta a frase, a pessoa já tá dando 3, 5 viradas em cima de um hino. O que que você fala para essas galera que gostam de fazer isso? sim, gosto bastante também. Teve até um período da minha vida, né? Na época que eu tocava com raiz coral lá, que eu era dessa forma também. Eu não conseguia fazer 4 compassos de groove, era só frase em cima de frase e deslocamento, né? Eu gosto também, né? É, eu tenho o mesmo raciocínio seu, gosto também, porém acho que tem que usar na hora certa, né? O Sim, Gospel Shops é bacana, é o que a gente vê aí, é que na verdade hoje a galera tá muito preocupada com like, né? Com like e tipo de postar o vídeo. Então, por exemplo, o cara coloca um celular lá, ele vai tocar na igreja hoje, por exemplo, ele coloca o celular do lado e aí ele não se preocupa com a música, ele quer tocar sozinho, então ele sai metendo um monte de frase para pegar aquele vídeo e postar no Instagram dele. E a galera fala, nossa, você toca muito, entendeu? Esse é o lance. Eu vejo muito isso hoje, né? Então, tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes, por exemplo, eu lembro que teve a época que era só frase. Aí teve uma época que todo mundo tirou os tons da bateria. Ah, agora é só groove, chimbal, cachibum, entendeu? E aí, às vezes, precisava fazer alguma coisa de mais nota, não conseguia. E aí tem aquele cara também que só toca cheio de nota, você fala pro cara fazer uma condução ou gravar. A maioria desses caras não toca nem no beat, o cara não consegue tocar no metrônomo. Vai gravar, chega no estúdio não consegue gravar. Entendeu? Tem que chamar outro batera. Eu já vi isso acontecer, né? Isso é vergonhoso. Já vi acontecer também, por exemplo, você manda um cara de sub no lugar, ou você fica sabendo, o cara chega lá, enfia a nota, acha que ele tá arregaçando, e o cantor fala, pelo amor de Deus, nunca mais manda esse cara aqui. Entendeu? O pois é. cara deu um tiro no pé. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Eu acho que o cara tem que ter as frases, sim, na mão, umas frases legais, mas, né, 80% da música ali, eu digo nem 80, eu digo 90% da música, você tem que servir, é groove, a não ser que você vai fazer um workshop. Por exemplo, todas as músicas que eu toco, eu tenho duas versões. Eu tenho uma versão que eu toco com o próprio cantor e tenho uma versão que eu tenho aqui que eu disparo e solto em cima e aí eu toco do jeito que eu quero. Faço frase, desloco, mas aí eu não tô tocando com uma banda. Tô tocando sozinho. O que eu vejo a galera hoje, eles não têm essa diferença. Eles vão tocar com uma banda, eles acham que eles estão tocando sozinho, eles não tocam em grupo, entendeu? E Uhum. aí é aquele lance, né? Quem tem mais velocidade, quem gira mais a baqueta, quem cruza mais a baqueta é o que tem mais like, né? Só que a gente sabe que isso daí não é o que vai te dar trabalho e não é o que vai pagar suas contas, né? É um lance louco isso aí. Eu demorei para Exato. aprender isso, mas aprendi. Por incrível que pareça, se você vai tocar num lugar e você só faz o groove, os pessoal não curtem muito, não. Eles querem curtir igual você acabou de falar. Leva o celular para a igreja e faz aquele monte de fraseamento e tal, e coloca lá no YouTube. Agora, se você vai, até dentro das igrejas também, Fininha, acontece isso. Se você está tocando um louvor que não tem muita virada, mas aí o cara ele quer colocar muitas viradas para dizer que ele sabe tocar e para dizer que ele sabe fazer virada. Isso quando tem Sim, outro baterista que está ali, ele fala, esse não tem virada, mas eu vou colocar a virada para ele saber que eu também sei tocar. Isso tem acontecido muito na igreja, sabia? Eu vejo acontece. isso na igreja. Eu vejo isso na igreja. Então, mas essas pessoas que fazem isso, você sempre vai ver que não são as pessoas que realmente tá na liderança. Isso acontece entre os bateras ou entre a molecada ali, entendeu? Por exemplo, um produtor mesmo. Se um Ah, produtor vai ver um cara tocar e o cara toca desse jeito, o cara, Deus me livre, o cara, né? O cara nem vai querer ver mais aquele cara. O que que acontece hoje? Você indica um cara para fazer um trabalho. Qual é a primeira coisa que a galera fala? Ah, manda um vídeo dele, deixa eu ver o Instagram. Dependendo de como tiver lá, o cara, não, não, obrigado, mano. Tem outro? É assim hoje, entendeu? desse jeito.
É Então, verdade. esse Só lance que que você está falando nas igrejas acontece sim, mas porém é entre a molecada. sim, Não sim, é são, verdade. não É, são as pessoas mesmo, por exemplo, um produtor, um cantor, né? é, A própria pessoa que está ministrando, eu tenho certeza que ela não gosta, que ela está ministrando, o cara está fazendo um monte de frase em cima da é. música ali que não tem nada a ver, entendeu? Aham. Pessoas mesmo profissionais, igual você acabou de falar, produtor, cantor, realmente não gostam disso, né? É, não gostam. Então, a gente está quase terminando. A hora está quase chegando. Falta quanto? Faltam 10 minutos, fininho. É assim, a gente já falou de vários assuntos, né? Então, assim, qual a importância? Qual a importância dos rudimentos? Sabe por quê? Você dá aula, né? Claro que você dá aula. Eu também dou algumas aulinhas, mas tem alunos que não gostam de estudar rudimentos, né? Você passa, de repente, um tal conhecido aí como Papamama, Paradiso, essas coisas eles não gostam de estudar. Você, como baterista aí, que todo mundo te admira, o que você fala sobre estudar rudimento? É importante estudar rudimentos, né? Então, justamente por causa desse lance do gospel shops e esse lance aí de poluição na música, de muita nota, a Uhum. galera quer pular etapa, né? Por exemplo, a galera não quer. Eu sempre dou esse exemplo, né? Você vai fazer um bolo, por exemplo. O que que você tem que fazer? Né? Você que é mulher, você sabe. Eu não sei fazer bolo, mas com certeza você sabe. O que que você tem Ah, que fazer? Pegar a farinha, o ovo, bater, né? E aí você vai fazer aquele bolo top, aquela calda, né? Não é sim. assim. Você não chega aqui, eu quero bolo, e você dá um estralo, o bolo aparece na sua frente. Isso não acontece. O que a galera quer é isso. A galera quer, por exemplo, eles não querem pegar fundamentos, eles querem pegar já pronto. E aí o que que acontece? O cara não tem velocidade, o cara não consegue tocar limpo, o cara não tem um lance que eu sempre falo, sincronia. Eu vejo muitos bateras, os bateras tocam até bem, só que não tem sincronia entre as mãos e pés. Então, às vezes o bumbo do cara fica um pouco para frente, o chimbal fica um pouquinho fora, a caixa ali fica, sabe aquela caixa que fica meio encavalada? Tá saindo, mas não tá, né? Aquele lance engrenado mesmo, né? Por que que acontece isso? Por falta do rudimento. O rudimento é o ovo, é a farinha, é tudo isso que vai fazer o bolo, né? Uhum. Então a galera não entende isso. Quando você fala pra galera assim, eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho aqui vários alunos e às vezes os caras, mano, eu tô tocando aqui, eu tô estudando os paradisos, eu sempre dou um limite pros caras, né? É como se fosse Uhum. assim, ó, você tem que chegar nisso daqui, né? Uma tarefa pro cara. Você tem que fazer os paradidos, as quatro variações básicas em 180 BPM. Só que para você fazer em 180 BPM, você que não conhece, não é assim. Em uma semana você não vai conseguir fazer. Não vai Demora mesmo. um tempo. Então, às vezes o cara tá 3 dias, Rafininho, não tô conseguindo, tô em 120. Manda um vídeo aí, o cara tá com a mão assim, ó, toda travada. Porque ele não criou, ele ainda não criou uma memória muscular, ele não estudou, né? Então, Uhum. quando eu fui estudar o rudimento e entender como que funciona esse lance da aplicação do rudimento na bateria, foi quando eu comecei a evoluir, né? Eu dei assim uma evoluída boa, assim, né? Do que eu tocava e isso me ajudou muito. Então, esse caminho eu já percorri. Então, às vezes você vai querer falar pro cara isso, o cara acha que você tá enrolando ele, né? Ah, o cara tá me enrolando para poder ganhar, passar mais tempo e ganhar meu dinheiro. Na verdade, não é, né? Eu fiquei só nesse lance, depois que eu já tocava, eu fiquei só estudando isso mais ou menos quase 2 anos. Só esse lance de rudimento e aplicações. E ainda não consegui, né? Era para mim ter continuado estudando, né? Tive que dar uma parada e depois fui, peguei aula com outros caras, né? Porque, principalmente quem toca, você nunca pode parar de estudar. Entendeu? Então, pelo menos esse básico aí, que é o quê? Você conhecer os rudimentos, saber ali tocar os 40 rudimentos, ter uma velocidade legal, saber o que é uma ghost note, saber o que é um pivô, um heel up, um heel down, um flan, um drag, saber tocar na bateria, fazer isso virar música. Isso é o Sim. básico, né? Se o cara não sabe isso, não tem como ele tocar. Ele vai ficar tocando sempre a mesma frase, sempre a mesma coisa. É que a maioria da galera fala, né? Ah, Fininho, já toco 10 anos, mas não consigo evoluir.
Aí você fala, você conhece o que de rudimento? Aí o cara, Não. rudimento? Rudimento, né? Ritmos. Tipo assim, o cara fala, ritmos? Não, rudimento. Não tô falando de ritmos. Rudimento é uma coisa, ritmos é outra. Depois que você aprendeu os rudimentos, aí você vai para a parte rítmica, né? O que acontece, por exemplo, os caras estão tocando ali. Você já deve ter visto isso. Aí o cara, vamos tocar essa música aqui em que nota? Ah, não, vamos tocar em sol menor, beleza. Aí, ó, sol menor, o refrão vai para Fá maior. Ah, beleza, top. Então os caras, eles sabem o que que ele tá falando. Se o cara não sabe o que é um sol e o que é um fá, ele não vai conseguir tocar. E a bateria é totalmente diferente. O cara vai virar para você e vai falar assim, ó, essa música aqui é uma rocha. A Uhum. rocha? Como assim? O que que é uma rocha? Entendeu? Então, por isso que o Uhum. baterista tem que saber tanto a parte técnica, que são os rudimentos, e a parte rítmica também. E para isso Uhum. engrenar os dois, para estar 100%, vem a prática, que aí é onde a galera não quer, entendeu? Eles não querem É. praticar. Eles querem pegar, sentar na bateria, ó, essa virada é assim, mano, ó. Duas no bumbo, uma no surdo, uma na caixa e duas no tambor. Tá, legal, mas isso daí, qual é o fundamento disso? Você vai usar isso aonde? Você sabe usar isso no 6x8? Agora cria alguma coisa em cima disso. Ah, não sei, mas não vai saber mesmo, não tem como, né? Porque não tem base, não tem fundamento. Então, para a galera aí que, né, que tá na live, que é baterista, não tem como pular essa etapa. Você tem que saber rudimento, pelo menos os básicos, né? Dominar ali os rudimentos, saber fazer limpo. Isso é o mínimo. Para você tocar, fininho, mas eu não sou profissional. Eu toco só na igreja. Piorou ainda, que você faz para Deus, então você tem que fazer o melhor. Se você vai tocar no secular, eu falo isso porque eu tenho essa experiência, já toquei em muitas bandas seculares. Os caras ensaiam e muito, para não ter erro nenhum. Chega na igreja, os caras fazem de qualquer jeito. Ah, qual é a música que vai cantar hoje? Ah, aquela lá, mas não sei a letra. Ah, mas vamos assim mesmo, vai lá. Qual nota que vai tocar? É tudo relaxado, bagunça, eu vejo isso muito, né? Então a galera então a galera não tem essa percepção. Tudo que a gente vai fazer, a Bíblia fala isso, né? Você tem que fazer com excelência, você tem que fazer o seu melhor, né? Então, quer tocar bateria? Vai ter que estudar, não tem jeito, não é conversa para vender curso. Você tem que Né? sentar na bateria e estudar, não tem jeito. Não tem para onde correr, não tem para onde correr, tem que Não tem, estudar. E a poxa. gente fala isso, eles acham que a gente está enchendo linguiça, mas não é verdade. Né? Ó, a gente está com 36 pessoas aí, 37 pessoas na live. Fininho, nosso tempo já foi, faltam 2 minutinhos para acabar. E assim, mais uma vez, Fininho, assim, muito obrigado. Sabe, quero te agradecer de novo, sabe, de coração. Foi muito bom a live, assim, foi muito legal, né? Assim, os papos, eu gostei muito. Claro, aprendendo também, né, com a sua experiência. Para mim é uma experiência. Eu vou deixar essa live aqui salva. A hora que eu quiser entrar lá para assistir você falando lá, eu vou entrar lá para assistir. E você, se você também quiser agradecer algumas pessoas que estão aí, você fica à vontade, porque não dá para eu ver quem fez pergunta. Gente, não dá para eu ver as perguntas. Se quiser agradecer, aí você pode falar. Tá bom, quero, assim, queria agradecer primeiramente a você, né, por ter feito o convite aí, obrigado demais. E é sempre um prazer aí estar compartilhando, né? E eu acho que, principalmente a gente, né, que toca, a gente sabe como que é essa classe, né? Devia ser mais unida, né? Mas infelizmente, é aquilo que você falou, às vezes a galera tem um nome a mais ou alguma coisa assim, a galera acaba, né, ficando inacessível, e isso é muito ruim, né? Então, eu É, agradeço você por ter feito esse lance, é. esse convite para mim. E agradeço a todo mundo que está na live aí também. Obrigado aí pelos comentários, né? Espero que de alguma forma, né, tenha acrescentado pelo menos alguma coisa na vida de vocês aí, alguma coisa que a Leia falou, ou que. Vai acrescentar muito, principalmente a simplicidade, que tem muita gente que está precisando disso, ser humilde. Acrescentar E muito. tenho certeza que alguma coisa que a Leia falou e que eu falei, né, vai acrescentar aí na vida de vocês. E meu desejo é que Deus abençoe todo mundo e vamos estudar batera. Se alguém quiser estudar comigo, né, eu tenho os meus cursos online. A galera às vezes fica desconfiado, como eu te falei, né? Ah, não é o É, fininho mesmo, não, é golpe. Se você ficar desconfiado, você pode entrar no site,
na Hotmart, você compra direto lá, que não tem problema nenhum. Se você quiser comprar diretamente comigo, também dá. Você pode ir lá no meu Instagram, Alexandre Fininho Oficial. Vai ter o link lá, você vai cair direto no meu Zap aqui e eu te explico como que funciona, tá bom? Workshop, gravação, quiser me contratar para tocar também, tamo aí, tá bom? Deus abençoe Aí, vocês. gente, vamos estudar com o Fininho. Deus Fininho, abençoe ó, a cada um e você também, Léa. Muito obrigado. de nada. Eu te admiro, agora que eu vou te admirar mais ainda, pela sua simplicidade e sua humildade. Obrigado. Tá? Abraço aí para você, para sua família, tá bom? Continue assim, tá bom? Que você cresça Amém. e cresça e não se importa com as críticas, tá bom? Amém. Amém, Léa. Obrigado. Deus Nada. Fique com Deus, abençoe. tá? Tchau. Tchau. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Ai, não. Tchau, gente. Fininho já foi. Obrigado vocês. Eu não estou conseguindo, gente, ver os comentários de vocês. Não estou conseguindo. Agora que está aparecendo para mim. Salva lá, não. Você tem que salvar ele. Não sei como é que faz, gente. Cancelar, encerrar vídeo? Sim. Como é que eu salvo? Aí vai ver